E aí, vamos aprender teoria literária? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu venho convidar vocês a participar do meu canal, a parte ali para membros, onde eu vou discutir teoria literária com vocês. Não serão aulas como muita gente me pediu, né? Não nesse formato, mas vou discutir teoria literária com base em leituras, em livros. Então, assim, pretendo ler, por exemplo, Teoria do Drama Burguês, do Peter Sonde, que é um grande teórico, e comentar esse livro com vocês. Então, não será leitura compartilhada, porque eu não vou fazer aquela divisão de capítulos para você acompanhar a leitura, mas vai ser com base no livro. Então, eu vou dividir o livro em algumas partes, à medida que for lendo, eu vou fazendo vídeos explicando o que o autor está dizendo, com ilustrações, com base, aí pretendo ilustrar com coisas que eu tenho aqui, com leituras já feitas, se for o caso, ler trechos de livros, como em pílulas de interpretação, para ilustrar o que o autor está dizendo, ou quando for o caso também, apresentar um pouco do contexto histórico, para ficar mais fácil entender o que o autor está dizendo. Então vai ser mais ou menos nessa pegada. Pretendo fazer um vídeo por semana, lendo livros assim, explicando livros assim, e também outro livro que paralelamente vou explicar e vou demorar a terminar é este aqui, ó. História Social da Arte e da Literatura do Hauser. Este é um livro que começa assim lá do período paleolítico e vai até meados do século XX, na era do cinema. História da Arte e da Literatura. Então este faz um sobrevoo, né? Então a gente tem aqui uma abordagem bem abrangente. Por ser muito abrangente, está falando de literatura de modo geral, né? Ou seja, literatura do mundo, não está falando de um momento histórico específico e nem de uma região específica. Ele é abrangente, sim, o que é bom, também isso é bom, né? As duas coisas são necessárias, a gente ficar fazendo esse movimento de aproximação e distanciamento. E aí vou ler livros assim, focados em contextos específicos, falando sobre obras específicas, né? Citei esse do Sonde para ilustrar, mas outro que eu vou ler vários que eu tenho ali e comentar, mas devo começar com este aqui, Morfologia do Conto, do Vladimir Prop. Percebam que todos esses são obras clássicas de teoria literária. A minha edição está em espanhol. Este livro eu acho que vocês conseguem facilmente. Eu não sei se conseguem em livraria, em sebo com certeza. Mas é um livro que explica a arqueologia dos contos. Eu tenho um outro que talvez vocês se interessem também. Vou ver. Este aqui, ó. Psicanálise do Conto de Fadas, do Bruno Bettelheim, né? Que explica, que associa psicanálise com contos de fadas, explica toda a questão, né, com viés psicanalítico, a questão dos contos de fadas é muito legal. Eu li já partes dele, mas nunca li todo. Vou mostrar aqui outros que para vocês terem ideia de como vai ser. A Tragédia Grega do Leski. Leski é um grande teórico também de literatura. Outro, o Teatro Épico do Anatol Rosenfeld, que é outro grande. Bom, tenho ali vários, né? Tenho ali Bakhtin, tenho ali Lukács, tenho grandes teóricos aí de literatura para a gente começar a desvendar, para a gente começar a destrinchar, entender bem, para que vocês comecem a agregar valor na interpretação. Não estou falando que quem não faz leitura com todo esse instrumental teórico não consegue aproveitar, não consegue interpretar. Não é isso. É que é diferente. E já vou dizer a primeira coisa que vocês têm que saber sobre interpretação literária, hein? Esqueçam spoiler. Abandone esse apego por não querer saber nada da obra. Ai, deu spoiler, não perdeu a graça. Respeito quem quer. É uma falta de respeito para quem quer ter a experiência de leitura. Esqueça. Análise literária, spoiler não é considerado, senão você não consegue fazer nada. Então, esqueçam isso, porque para analisar a literatura não é o que acontece que importa, e sim o como acontece. Como é contado o que acontece. Aí sim você consegue
avaliar bem uma obra literária, né? Menos pelo enredo, mais pela forma narrativa, pela escolha do foco narrativo, pelo encadeamento narrativo, pela riqueza da linguagem, por um método, às vezes, subversivo da linguagem. É assim que a gente avalia literatura. Então, percebam que saber o que aconteceu ou não aconteceu, isso não tem muito valor literário. Isso é muito valioso para quem lê literatura como fruição, como lazer. Aí sim tem muito valor guardar, né, esse suspense. Tá? Agora, quem vai ler com olhos críticos, descobrir o que aconteceu, que importa. Então, voltando aqui, vou ler esses livros sistematicamente, tal, não vai ser leitura compartilhada, eu vou sempre dizer a qual trecho eu estou me referindo, né? Claro que eu não vou explicar um livro em um vídeo, serão vários vídeos para cada livro. E aí, vez ou outra, teremos um vídeo sobre aqui a leitura de história social da arte e da literatura. Eu vou ler aos poucos, estou lendo aos poucos este livro. Esses outros aqui eu vou ler mais rapidamente. Um outro tipo de vídeo que eu estou pensando em fazer, que eu gosto muito, é um livro sobre intertextualidades, que era algo que eu fazia quando eu tinha blog, eu fazia posts sobre isso. Né? Falar de linguagens diferentes sobre o mesmo assunto, sobre a mesma obra, sobre o mesmo texto. Exemplo, Carmen de Bizet. Eu lembro que eu fiz um post em que eu comentei o livro Carmen do Mérimée, o romance, a ópera Carmen de Bizet, o filme Carmen do Godard, a música Habanera, que é da ópera Carmen, a interpretação da casa. Então, assim, perceba que a mesma temática, várias linguagens ali referentes àquela temática. Um outro exemplo, aquele poema do Mayakovsky, Amor, que foi musicado pelo Caetano Veloso, interpretado pela Gal Costa, né? Então, o que estava em jogo ali? A letra do poema quase não tem alteração, né? Ele foi mais a letra do Mayakovsky, mas foi musicado pelo Caetano Veloso, né? Com pouquíssima variação, assim. Nem sei dizer se é algo muito pontual a ponto da gente falar que tem uma versão do poema. Para mim é o poema inteiro, não sei, não estou afirmando. Fazer essas relações entre coisas, a mesma coisa com Apocalipse Now, o poema do T.S. Eliot, No Coração das Trevas, do Joseph Conrad, o filme, a música do The Doors, e tudo isso, né? O que está ali em jogo. Percebam, intertextualidades, linguagens diferentes sobre o mesmo fator. Eu acho que vai ter mais incidência disso em relação à literatura e cinema, ou uma passagem literária, um poema, como é o caso de A Sociedade dos Poetas Mortos, por exemplo, que tem passagens de poemas lá bem bacanas, ou como é o caso da Pantera do Rio, que no filme Tempo de Despertar, coisas assim. Pretendo fazer vídeos assim, esporadicamente. A leitura disso, quando terminar esse, provavelmente vou pegar um outro grande também sobre literatura para fazer vídeos pontuais, aos poucos e avançando. E aí esses livros menores. Então, por enquanto, a gente vai começar assim. Então, este conteúdo, como eu falei, vai ser para membros. Eu estava relutando com essa questão de fazer conteúdo para membros, porque não me pareceu justo cobrar por um conteúdo e oferecer pouca coisa em troca, como vejo muitos canais aí que tem aí a parte de membros e não tem assim tanta vantagem assim. Tem acesso antecipado a um vídeo que vai ao ar, né, que vai ser público, de acesso público. Então, para mim, se acessar um pouco antes não é muita vantagem. Clube de leitura eu não consigo fazer, né? Daquela forma que eu falei para vocês, com lives e tal, não consigo fazer, me falta tempo, essas coisas todas. E aí eu pensei que o que eu poderia agregar seria isso. Me parece justo, um vídeo por semana, não dou conta mais que isso. E ter essa diversidade que eu pontuei. Me diga o que vocês acham. É mais ou menos isso que vocês estavam esperando, criar expectativa para algo maior, enfim, me digam o que vocês acham. Muito provavelmente eu vou começar com isso em agosto e eu vou contar com a participação de vocês, tá certo? Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.